Quando surge família, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quero começar falando sobre Abel Ferreira, que talvez nos 5 anos que está à frente da Sociedade Esportiva Palmeiras, ele tenha cometido o seu maior erro. E esse erro, ele pode ser consertado para a próxima temporada. Bom, vamos falar sobre esse assunto? Segundo o nosso palestra, Naves, que é o zagueiro do Palmeiras, emprestado para um clube em Portugal, desperta interesse de clubes de elite de Portugal. Clubes como Porto, Benfica, Sporting. Os nomes, na verdade, não foram revelados, mas grandes clubes do futebol português querem a contratação do capitão Naves, que acaba de chegar num clube de menor expressão em Portugal. Ele está jogando muita bola, frequentemente tem sido o craque do jogo e também melhor zagueiro da seleção da rodada. Esse menino joga muito. E na minha opinião, um dos maiores erros de Abel Ferreira à frente do Palmeiras foi não ter dado oportunidade para Naves. Só que, como eu disse no início, esse erro ele pode ser consertado. Abel Ferreira é o maior técnico da nossa história, mas ele erra assim como nós. É ser humano, todo mundo erra, né, rapaziada? E Naves tem feito um ano incrível, uma temporada muito boa à frente desse clube português, só que ele ainda pertence ao Palmeiras. Clubes de maior potência no futebol europeu que querem Naves vão ter que dialogar com o Palmeiras. E aí é o que eu acho que o Palmeiras não deve errar. Naves, na minha opinião, tem que voltar. É um baita de um zagueiro, é um zagueiro que tem chegada, que tem posicionamento e que, acima de tudo, tem bom passe, distribui bem a bola. Hoje um bom zagueiro no futebol moderno, ele não pode só marcar, ele tem também que distribuir, ele também tem que ter um bom passe. E o Naves, para mim, é um baita de um zagueiro que Abel Ferreira não deu oportunidades, mas que pode consertar esse erro, que é voltando para a próxima temporada. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, porque Naves está muito bem no futebol europeu. Agora eu queria falar de uma coisa que é desagradável pra caramba, mas a gente não pode deixar batido, rapaziada. O Vitor Roque, ele foi denunciado aí junto ao STJD e ele vai ser julgado pelo STJD na próxima segunda-feira por conta daquela postagem que ele fez, né? De um tigre. Bom, vocês já estão vendo a imagem aí. Bom, vamos lá. Essa imagem que eu vou colocar na tela aí de vocês é o Caio Jorge usando uma camisa de uma raposa comendo uma galinha. Vocês viram alguma repercussão sobre isso? Ele foi denunciado? Ele pegou gancho? O STJD julgou? Não. Agora eu vou colocar uma outra imagem aqui sobre uma frase que Lianco, o zagueiro do Atlético Mineiro, postou após uma partida contra o Cruzeiro, né? Chamando aí os cruzeirenses de mocinhas. Ele apagou logo na sequência, igual o Vitor Roque. Teve repercussão? Não. Alguém da mídia falou alguma coisa? Não. Foi denunciado? Não. STJD puniu? Também não. Então, assim, é triste o que tem acontecido contra o Palmeiras. É muito triste. 3 casos idênticos. 3 casos idênticos. Adivinha qual é o único que vai para julgamento? Isso não pode acontecer. Contra tudo e contra todos, o Palmeiras não pode deixar acontecer isso que tem acontecido, essa injustiça e essa perseguição que está sendo feita contra nós. Rapaziada, para quem quer ir para Lima, na final da Libertadores, com praticamente tudo pago, hospedagem, passagem aérea, ingresso, transfer, é lá na Stake. Olha, aqui talvez eu não consiga ser muito claro. Eu fiz um post lá no Insta, que é esse aqui, que inclusive é sobre o assunto que eu acabo de trazer para você. Muita gente me chamou. Você tem que fazer o cadastro que está no link fixado nos comentários. E qualquer dúvida, você me chama lá no Insta, que eu vou tirar as dúvidas para você concorrer aí. Vai ser um vencedor que vai poder levar um acompanhante. Serão 2 pessoas comigo na final da Libertadores. Praticamente tudo pago pela Stake. Me chama lá e uma boa sorte. Vamos falar sobre o Paulistão 2026, porque ontem teve o sorteio, teve explicação, teve novo formato, muita gente confusa. Vou tentar explicar aqui para vocês. O novo formato do Campeonato Paulista,
ele se inspirou na Liga dos Campeões. É um novo formato, com mais classificações e menos jogos. Novo formato com uma classificação extensa e serão 16 times num grupo único. Dessa vez não teremos aí aqueles 4 grupos e não podendo jogar contra os times do mesmo grupo, né? Então são 16 times em um grupo só, né? Um grupo único. 8 jogos na primeira fase. Então serão 4 jogos a menos do que as edições anteriores. Ufa, é um estadual reduzido, né? E ele será dividido em 4 potes. De ranking, né? São os primeiros 4 potes são os 4 grandes, os mais bem posicionados. Até o último pote, que são os times que subiram para a primeira divisão. Enfim, são 4 potes meio que ranqueados, né? E essa divisão, todos os times do mesmo pote vão se enfrentar e os 4 grandes também se enfrentam. Esse é então aí o chaveamento do Palmeiras, quem o Palmeiras vai enfrentar, né, que é Santos, São Paulo, Corinthians, Novo Horizontino, Mirassol, Guarani, Português e Botafogo de Ribeirão Preto. Esse outro aí é o confronto geral, né? São todos os chaveamentos de todos os times aí. E assim, rapaziada, os 8 melhores se classificam. Então vai ser do primeiro ao 8º a classificação, não mais separado por grupo. E grupo C, o segundo colocado do grupo C tem menos ponto do que o último colocado do grupo. Enfim, não. Agora vai ser de 1 a 8 num grupo geral. Quartas e semifinais em jogo único e final em 2 jogos. Ficou muito bom ao meu ver, gostei demais desse novo formato. Não aguentava mais aquela confusão toda de grupos e não joga com o mesmo grupo e depois quarta de final no mesmo grupo. Enfim, parece que foi um pouquinho confuso, mas no final das contas eu achei que ficou bem legal aí esse novo formato do Campeonato Paulista. Lembrando que o Paulistão vai ser o primeiro campeonato a ter um impedimento semiautomático, como vocês podem ver aí num exemplo de um zagueiro do Palmeiras dando condição para um atacante. Então nós vamos ter aí o impedimento semiautomático, que é uma ótima notícia. A gente precisa de um impedimento semiautomático, precisa evoluir na questão de arbitragem. Vamos para uma ótima notícia? Flaco Lopes, ele talvez jogue contra o Santos, rapaziada. Nossa, seria uma baita notícia porque a gente está com diversos desfalques, né? Vamos lá. Informação do nosso palestra é que a tendência é que a Argentina libere os seus atletas após a partida contra Angola na sexta-feira. A Argentina só vai ter um jogo na data FIFA. Então, com isso, Flaco Lopes deverá voltar e atuar na Vila Belmiro contra o Santos no sábado à noite. E Leila Pereira que vai aproveitar o seu avião para trazer Vitor Roque e jogadores de mais 2 clubes aí do Campeonato Brasileiro. A presidente do Verdão se prontificou e as diretorias dos clubes Palmeiras, Cruzeiro e Vasco se reuniram e a Leila Pereira vai trazer o Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, e o Paulo Henrique, lateral do Vasco, para atuar aí com mais rapidez e agilidade em seus clubes no Campeonato Brasileiro. É legal a fala de Leila Pereira, né? Porque nisso ela é muito boa, ela tem um networking ferrado. Ela não vai favorecer somente o Palmeiras. Ela é uma marqueteira. E nisso, tá bom, faz bem pro futebol. O Palmeiras não perde com nada. Ela trazendo Fabrício Bruno e Paulo Henrique do Vasco. Enfim, ela disse assim: o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, e o Pedrinho, presidente do Vasco, entraram em contato comigo para perguntar se eu poderia trazer os atletas com o Vitor Roque no meu avião. Respondi prontamente que sim, que o Fabrício Bruno e o Paulo Henrique poderiam voltar conosco ao Brasil sem problema algum. É esse espírito de cooperação que deveria nortear o futebol brasileiro e não o individualismo que alguns clubes e dirigentes insistem em demonstrar. Leila Pereira não dá pingo sem nó. A gente critica ela em vários aspectos, né? Algumas falas desnecessárias, talvez o afastamento entre ela e o torcedor do Palmeiras. Ela tem um ego muito grande, não pode ser discordada, mas do resto, é uma baita de uma gestora e, na minha opinião, em 2025, ela faz um baita de um trabalho. Se o Palmeiras vai conquistar títulos ou não, dessa vez eu acho que ela não tem culpa nenhuma caso não ganhe. Porque ela trouxe o que o Palmeiras precisava de melhor. Foi o ano que ela mais reforçou
a Sociedade Esportiva Palmeiras num elenco extraordinário, na minha opinião, e o Palmeiras agora só depende dele, junto com o Abel Ferreira, só comissão para ser campeão. A questão de gestão de Leila Pereira em 2025, na minha opinião, é muito boa e a gente tem que ser justo. Quando tiver que elogiar, nós vamos elogiar. Quando tiver que criticar, a gente vai criticar sempre com muito respeito. Um grande abraço para você, tenha uma ótima quarta-feira. Falta quanto para a data FIFA acabar? Acaba logo!